Fala aí, meu amigo pintor, beleza? Rodrigo Marques na área e o tema de hoje é prospecção de novos clientes. Como aumentar o número de orçamentos de pintura aí para o teu negócio. O tema de hoje é um tema que particularmente eu gosto muito e o lance de prospecção foi algo que me ajudou muito nesse ano de 2019 e me fez redescobrir aí uma velha maneira de conseguir novos clientes que para muitos está meio obsoleta, mas não, funciona bem, prospecção de clientes. E eu quero te ensinar aqui, te mostrar algumas práticas que eu utilizei e ainda tenho utilizado e ainda estou aprendendo muito, buscando conhecimento. Inclusive estou lendo um livro aqui que chama-se Prospecção Fanática, um livro bem bacana, leitura recomendada, linguagem simples. Aí eu recomendo todo mundo a ler esse livro e buscar conhecimento sobre a prospecção. A importância da prospecção. Eu quero falar um pouquinho para você da importância da prospecção no teu negócio de pintura. Principalmente para você que está no início. Você que está começando o teu negócio agora, não tem nenhum cliente ou poucos clientes, a grande importância de você utilizar a prospecção a favor do teu negócio. Muitos defendem que a prospecção está defasada, que com a tecnologia em alta, principalmente com as mídias sociais, existem outras maneiras de conquistar clientes, e entendo que em partes realmente é verdade, mas o modo tradicional de prospecção, ele ainda é muito forte e assim, eu tenho como te comprovar isso através dos resultados que eu tive esse ano, que a prospecção ela funciona bem. Então se liga nesse assunto, que o assunto é bem importante para você que principalmente está começando o teu negócio de pintura, tá certo? A importância da prospecção. Você que está começando agora, a tua maior dificuldade é o quê? Ter clientes. Às vezes você até se preparou bem tecnicamente, está com uma estrutura minimamente aí organizada para conseguir atender seus primeiros clientes, mas sem clientes você não consegue o quê? Dar sequência e fazer com que o teu negócio de pintura comece ali a ganhar fôlego e você tenha previsão de novos negócios. Como é que você consegue isso? Você pode anunciar? Pode. Existem diversas maneiras de anúncios aí, inclusive utilizando as redes sociais para isso. Mas isso acaba sendo muito caro e dependendo do tipo de anúncio que você investe, você acaba atraindo públicos que realmente não são de grande importância, investindo um valor até que alto e às vezes até tendo muitos retornos, mas assim, desqualificados. Então não adianta você querer fazer, eu ouço muitos pintores, eu vou lá fazer um anúncio no Google, vou pagar para minha empresa ou para o meu negócio ser ranqueado ali nas primeiras páginas do Google. Isso é muito comum. Normalmente para quem não conhece de anúncio na internet, acaba procurando aí por empresas que prestam esse tipo de serviço, eles vão te oferecer isso, para que o seu serviço seja ranqueado ali no topo. Isso não é barato, não é fácil de conseguir, muitas empresas investem muito para conseguir aparecer dessa determinada forma e talvez essa não seja mais adequada para você. Você pode investir muita grana e ter pouco resultado ou poucos resultados com qualidade. Então, isso é muito particular de cada situação, você tem que entender de fato qual que é o segmento que você quer atuar, qual o tipo de público que você realmente deseja atingir, para que você use a prospecção de forma certa. Ou seja, poucos tiros, mas com mira certa, para que você consiga aí resultados de qualidade na sua prospecção. Tá certo? Eu vou falar um pouquinho de tipos de prospecção. Mas antes de falar de tipos de prospecção, eu quero falar um pouquinho mais sobre o que é a prospecção por si só. A prospecção nada mais é do que você pesquisar, ir atrás de clientes qualificados para conseguir uma reversão mais rápida aí de negócios para a tua empresa ou para o teu pequeno negócio de pintura. Como é que funciona? Você pode fazer a prospecção através de diversas formas, tá? Vou falar aqui um pouquinho agora sobre os tipos de prospecção. Os tipos de prospecção mais tradicionais e que eu acredito que no meu negócio, na minha realidade lá da nossa empresa, é o que mais tem funcionado. É a prospecção por telefone. É um modo de prospecção dos mais antigos, que ainda é o que mais funciona, sendo que algumas pessoas ainda dizem que não, que é um tipo de prospecção que está ultrapassado, que com o boom das redes sociais
elas acabam trazendo muito mais resultados do que a prospecção um a um, que é o telefone. Olha, isso é muito discutível, tá? Porque, como eu disse, não só nos anúncios que você tem lá em disponibilidade, não só os anúncios que você tem disponibilidade de fazer lá, ranqueando as palavras-chave no Google, custa muito caro, atingir o cliente nas redes sociais, na internet, também não é tão simples assim. Como eu disse, tem que ser algo feito com bastante estratégia, com bastante inteligência para que você tenha retorno aí os clientes certos. Então eu acredito muito na prospecção por telefone, tá? É uma prospecção um pouco mais difícil de ser realizada, ao mesmo tempo que é fácil você pegar o telefone e ligar para alguém, ela acaba se tornando mais difícil porque o outro lado não está esperando e muitas vezes não vai te atender com a atenção, né? Ou com a abertura que você gostaria que fosse. Eu faço prospecção por telefone. Esse ano eu fiz muito. Algumas prospecções eu tive uma boa atenção de quem me atendeu, outras nem tanto. Era uma atenção assim fria. Eu ligava, me apresentava, falava quem eu era, o que eu fazia. O pessoal me dava um retorno de uma forma bem simples, pedia para mandar um e-mail, eu fazia isso, ligava de novo para confirmar se aquela apresentação foi recebida e ficava naquilo ali. Só que o grande lance para que a prospecção por telefone ela tenha qualidade e ela crie o que? Você construa uma familiaridade com aquele teu cliente potencial, é algo que você tem que fazer e está aparecendo de forma rotineira, tá? Ou seja, procurar ligar para os clientes de forma periódica, pelo menos uma vez por semana, para que você ganhe familiaridade, porque na primeira hora ou na primeira oportunidade que aquele cliente precisar de um orçamento de pintura ou algum outro serviço da área de pintura que a tua empresa tenha para oferecer, existe a grande possibilidade dele te colocar ali numa lista de possíveis fornecedores para participar de uma concorrência, e ali começa um jogo que, na verdade, ali começa uma relação que ela é de médio a longo prazo. Seria muito bom se para toda prospecção que você ligasse, para todo telefonema que você fizesse para o teu cliente, você conseguisse um negócio. Mas, às vezes, não é bem assim, por conta de uma série de coisas. Às vezes aquela empresa já tem fornecedores, aquele cliente já tem alguns fornecedores que o atendem muito bem, isso é uma barreira de entrada, ou as obras que aquela construtora tem naquele momento, nenhuma das que estejam em andamento, estejam em ponto de pintura. Eu já tive algumas negações, vamos dizer assim, não é o termo certo, mas algumas negações de que, olha, no momento nós não temos nenhuma obra em ponto de pintura, quando houver eu te ligo. Olha, em algumas situações isso era verdade e outras não tanto. Eu não posso dizer que era totalmente uma inverdade, porque eu não tenho certeza. Mas assim, um outro tipo de prospecção que eu faço, muitas vezes antes até de ligar para o meu cliente potencial, são as prospecções presenciais, que é aquela que você faz uma investigação na obra, você de fato vai a campo para realmente saber quais são as obras daquele cliente, daquele arquiteto, daquela construtora que realmente estão em andamento. Já aconteceu de eu ligar para algumas construtoras e eles me disserem que estavam sem obra naquele momento. Aí eu resolvi fazer um giro em alguns condomínios ou em alguns bairros que normalmente essas construtoras ou esses arquitetos trabalham, e as obras estavam a todo vapor. Ou seja, dificilmente alguém vai te ligar entregando de bandeja as obras que a construtora ou aquele cliente potencial tem, a não ser que você já tenha construído um relacionamento, tá? Porque esse ano eu fiz muito isso. Eu comecei lá com as minhas primeiras ligações, com os meus primeiros e-mails, tendo um pouco de objeção, de negação por outro lado, de desconfiança, querendo saber quem eu era, o que eu já tinha feito. E aí, com o tempo, o relacionamento foi sendo construído. Em algumas situações das prospecções que eu fiz, eu tive um bom retorno logo de início. Poxa, legal que você nos ligou, estamos precisando de fornecedores de pintura. Tem uma obra assim, assim, assado, vou te mandar o quantitativo, ou vou te mandar os projetos para que você orce. Ou seja, em algumas situações, as primeiras oportunidades, elas logo aparecem. Então, não dá para dizer que todo atendimento, todo
todo o retorno da tua primeira ligação telefônica, se ela vai ser positiva ou negativa. Ela pode ser tanto positiva logo de cara, como ela pode ser negativa no começo, mas a partir do momento que você constrói uma estratégia para estar conversando com aquele cliente, se colocando à disposição, que você está ali, que você quer uma oportunidade para poder atendê-lo, você vai criando nele o que a gente fala, o sentimento de culpa de ser recíproco com você. Aconteceu comigo pra caramba esse ano. Poxa, o Rodrigo ligou, vamos dar uma oportunidade para ele. Aí eu ligo, Rodrigo, olha, tá desenvolvendo, tá nascendo um projeto novo, enfim, logo eu vou te mandar os projetos para você orçar. Então, aos poucos, né, nesse processo de construção de familiaridade, de você criar identidade com o teu cliente, isso acaba sendo natural. Tem cliente que eu liguei o ano todo e até hoje não aconteceu absolutamente nada. Mas eu tô lá, eu plantei a sementinha lá. Eu tô semeando. Tá lá. Eles já sabem que eu existo. Muitos nem sabiam que eu existia. Ou muitos até me conheciam, mas existe um velho ditado de quem não é visto e não é lembrado. Automaticamente eles esqueceram de mim. Então eu estou em algumas ações dessas minhas prospecções, eu tive que, opa, tô aqui, tô vivo, tô trabalhando assim, assim, assado, minha estrutura atual é essa, e aí com uma relação já construída em tempos atrás, eu consegui aí despertar, né, criar aquele gatilho de, opa, vamos começar a orçar com ele de novo, e muitos desses contatos viraram clientes. E hoje existem algumas construtoras que eu ainda não fechei negócio, mas eu estou orçando, como aconteceu com outras que até então eu não tinha nada de negócio, e depois de alguns nãos, eu consegui reverter em negócio, inclusive estamos aí fazendo obra a todo vapor. Então o processo de como eu estava e como eu estou hoje, utilizando a prospecção ao meu favor, me ajudou bastante. E é algo que eu estou me desenvolvendo para que eu consiga, no ano que vem, melhorar muito mais essa prática que realmente funciona. Tem muita coisa acontecendo que uma hora eu tenho que pegar o meu carro, tirar um dia, uma manhã de sábado ou domingo e dar um giro na cidade, entender o que está acontecendo, quais são as obras, quais são os construtores, quais são os arquitetos que estão atuando naquelas regiões que normalmente eu atuo, para poder mirar a minha prospecção de forma mais certa possível. Um outro ponto de prospecção que eu uso muito, né, como eu te disse aqui, telefone, a prospecção por telefone, usando a prospecção pessoal como meio de investigação, são também as redes sociais. Vou dar uma dica para você. As construtoras e os arquitetos estão postando todos os projetos no Instagram deles, falando ali momento de obra, momento inclusive até antes, quando o projeto está em ponto de ser aprovado ou já em fase de projeto aprovado que vai virar obra, os arquitetos principalmente os arquitetos postam ali a todo vapor. Às vezes já tem até construtora definida que vai fazer, eles acabam ali colocando o projeto, copiando a construtora, e ali existe uma oportunidade para você plantar a sementinha, porque aquele projeto uma hora vai virar obra, e alguém vai ter que pintar aquela obra. Então se você consegue antecipar, trabalhar isso de forma antecipada, é muito mais fácil, né, e muito mais saudável você trabalhar aquele negócio logo no começo, porque dificilmente quando chegar na hora de ter que orçar, chegar na fase de orçar com as empresas de pintura, se você fez um bom trabalho ali, periódico, esteve sempre presente, olha, a chance de não te chamarem é quase zero. Ou seja, você investiu, você se manteve presente, você se mostrou interessado, a chance de você ser chamado para orçar aquela obra é bem grande. Então por isso a importância aí de fazer esse trabalho, e não dá para negar. Aí eu acho válido você usar um Instagram ou até o próprio Facebook. Eu falo muito em Instagram porque as construtoras usam muito para poder ali colocar as obras que estão em andamento. Eu digo construtor, arquiteto também, tá? Quando eu falo de arquiteto, você olha com foco na concepção ali do projeto, da aprovação do projeto. Construtora normalmente costuma postar quando ela está preparando o terreno, preparando ali tá colocando os tapumes, enfim, aquela mobilização de inicial, colocando placa. Eles adoram postar isso daí. É uma questão de
de orgulho e também de reforço, que é, olha, estamos aqui, estamos construindo, estamos a todo vapor. Entra um pouco no lance do ego que todo empreendedor, que todo empresário tem, de que mostrar que é importante, que tem negócio. Nada errado nisso, pelo contrário, isso é uma estratégia de marketing muito interessante, porque você começa a gatilhar ali no teu público que você tem negócio. Mesma coisa você. Você não posta normalmente as suas obras ali no status do seu WhatsApp ou até no seu próprio Instagram e no seu Facebook. Você está certinho, você tem que fazer isso. Porque você está de fato divulgando o que você faz e mostrando ali para o teu público que te acompanha que você é bom naquilo que você faz. Então, volta àquela regra, quem não é visto não é lembrado. Eu já errei muito em não ter fotografado muitas obras que eu fiz, principalmente quando eu comecei meu negócio lá em 2015, quando eu comecei essa minha empresa atual, eu estava totalmente fora de rede social e assim, eu fiz diversas obras muito legais que eu devia ter fotografado e trabalhado aquilo de uma forma, nem que fosse o mínimo possível, mas criando um histórico daquilo que eu fiz, das coisas que eu estava fazendo, engajando ali com o meu público. Eu fui fazer isso depois de 3 anos somente. E olha só, eu não sou nenhum ignorante não, tá? Eu conheço muito bem as redes sociais, já tínhamos utilizado elas em outro período, num outro negócio que a gente teve, e eu já sabia da importância. Mas enfim, por algumas atitudes assim, até limitantes, né, algumas crenças limitantes que eu tive naquele período, eu estava totalmente fora de rede social. E isso foi um erro do passado que eu cometi, mas enfim, já reverti isso. Quando eu vi, opa, antes tarde do que nunca, vamos recomeçar. Hoje o nosso Instagram lá tá bem legal, bem profissional. A gente divulga muito do que a gente faz. Mas use o Instagram também, principalmente o Instagram, para poder prospectar os clientes ali da sua região, os arquitetos que trabalham nos condomínios que você normalmente trabalha, as construtoras que trabalham nos condomínios que você normalmente trabalha, para que você o quê? Tenha uma visão legal das obras que estão acontecendo, principalmente as obras que vão acontecer, para quê? Para que você já comece a trabalhar nos bastidores, para que quando o projeto ou a obra chegar ali num nível de que, opa, precisamos contratar a pintura, o teu negócio, a tua empresa ou você como profissional já esteja na mente de quem tem o poder de contratar, para que você pelo menos, no mínimo, faça parte daquele orçamento. Eu vou contar uma história para mim, aliás, uma história para mim não, eu vou contar uma história para você que aconteceu comigo recentemente. Existe uma obra que hoje é uma residência aqui próximo do escritório, que eu vi aquela obra sendo construída, cheguei lá numa etapa ainda de alvenaria toda pronta, né? Falei, opa, legal. Conheci o arquiteto e fiz o cadastro lá daquela obra, lá no nosso sistema lá comercial. Falei, pô, essa obra está aqui do ladinho do escritório, vou trabalhar essa obra, preciso entrar nessa obra, esse arquiteto eu conheço. Não conhecia diretamente, mas existiam parceiros que inclusive estavam dentro da obra que conheciam diretamente aquele arquiteto. Beleza, vou fazer um contato com ele. Eu tinha o telefone do arquiteto, olha só, eu tinha o telefone do arquiteto e fiquei naquela, entre a semana, sai semana, passei na obra depois de um período, falei, putz, essa obra está entrando em fase de acabamento, vou ligar para o arquiteto. Passou a semana. Um belo dia, olha, eu esqueci da obra, tá? Eu não dei mais atenção para aquela obra. Literalmente ela fugiu da minha mente. Eu estava com outras prioridades. Não estou usando isso como desculpa, mas assim, eu acabei renegando aquela obra. Um belo dia, eu estava indo numa obra ali na região do Morumbi. Essa obra fica no Morumbi, aqui em São Paulo. Fiz o caminho da obra. Quando eu estou me aproximando próximo da obra, olha só que sentimento horrível que eu senti ali. Quando eu estava me aproximando da obra, estou olhando aqui, mas é como se eu estivesse olhando para a obra. Olhei longe aqui como se eu estivesse olhando para a obra. De longe eu vejo alguém que era muito familiar. Era o arquiteto da obra. Eu bati o olho nele. Na hora que eu olhei para a obra estava completamente pronta. Eu entrei em desespero ali, putz, naquela sensação de culpa que eu devia ter passado. Falei, vou parar para falar com o arquiteto. Segui com o carro, dei uma volta no quarteirão. Na hora que eu fui consultar minha carteira para ver se eu tinha um cartão, nenhum cartão de visita naquele dia eu tive. Olha só a falha que eu cometi. Primeiro, de ter procrastinado, ter prorrogado
tipo, depois eu faço, depois eu vejo, não ter agido no momento certo, naquela obra, e aí quando a casa já tinha caído, enfim, a obra já estava pronta, a chance que eu tinha era, opa, vou me apresentar. Mas quando eu percebi que nenhum cartão de visita eu tinha, naquele momento, rapaz, foi frustração ao quadrado. Dá aquela sensação de impotência, de, de incapacidade, que é muito ruim, né? Porque pelo menos assim, passado tudo, eu poderia ter, oi arquiteto, tudo bem? Olha, me chamo Rodrigo, trabalho na empresa assim, assim, assado, faço isso, 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 enfim, ter me apresentado para pelo menos o quê? Ter criado um pequeno estalo ali de conexão com aquele arquiteto, que assim, era uma situação ali presencial, cara a cara. Então, usando essa minha história como exemplo, foi uma sensação muito ruim. Ou seja, eu prospectei a obra, tinha aquela obra documentada, tinha tempo suficiente para poder trabalhar aquela obra, não trabalhei, aconteceu o que aconteceu aí que eu te disse, e foi uma situação que me fez até refletir. Opa, peraí, quantidade na qualidade. Será que eu não estou abrindo muitas prospecções? Ou estou abrindo muitas prospecções e não estou me focando no que é mais importante? Então, é legal você fazer, para você que quer iniciar fazendo prospecção, não adianta querer encher aí que seja uma simples planilha, enfim, existem aplicativos, né? Até te aconselho a fazer, pesquisar sobre alguns aplicativos que inclusive são gratuitos para você cadastrar cliente, cadastrar negócio. O próprio Trello, que é um aplicativo que você consegue fazer controle lá de obra, você consegue também ali de uma forma simples, mas que funciona, fazer ali um quadro, um painel de acordo com a tua necessidade, para que você liste essas obras, se você realmente quer fazer, iniciar esse trabalho de prospecção. Existem uma série de ferramentas. Eu uso uma ferramenta que é paga, que é o Pipe Drive, que é um software bem legal, bem bacana, que me ajudou muito, mais ou menos um ano e pouco, que eu uso ele lá na empresa. Ele é um pouco mais avançado, um pouco mais sofisticado, mas assim, nada de outro mundo, nada de difícil de mexer. Você que está começando, eu não te aconselho a de cara adquirir uma ferramenta dessa. Pesquise lá por outras, inclusive. Comece fazendo de forma gratuita, enfim. Que seja num papel, num caderno, enfim, como você quiser, amigão. Não tem uma regra. Você tem que ver o que funciona, o que é bom e o que funciona para você. Mas eu recomendo que você comece, porque as obras estão aí, as informações estão aí, a todo vapor. Antigamente, como é que funcionava? Você tinha que contratar empresas especializadas que tinham informações de todas as obras que estão acontecendo em determinados locais ou regiões, e aí você comprava, pagava para ter acesso a esse banco de dados. Ainda elas existem, inclusive eu sondei, só que eu achei que não era válido para mim, porque era muita informação, né? Ou seja, quantidade e não tinha qualidade. Então não adianta eu contratar um serviço com um monte de informação, com um monte de obra, e ali no final fazer uma peneira e ver que só 5, 10 funcionam para mim. Eu consigo fazer isso de uma forma mais econômica e mais assertiva, assim, com mais qualidade, para que eu tenha aí bons resultados no trabalho de prospecção. Então eu acredito muito no lance da prospecção por telefone, tá? Rodrigo, mas como é que eu falo? Como é que eu ligo? É difícil. Se eu ligar e a pessoa me atender de forma mal-humorada, amigão, isso precisa se preparar. Normalmente, como é que eu faço? Eu vou até falar aqui para você, compartilhar com você o meu script script assim, a forma de como eu falo quando eu ligo para um cliente. Tá? Vejo lá uma construtora que eu não conheço, que constrói lá obras de alto padrão, eu ligo. Oi, tudo bem? Meu nome é Rodrigo, eu sou da Matizes Pinturas, a minha empresa é uma empresa de prestação de serviço. Eu atuo no segmento residencial de alto padrão. Eu quero participar das concorrências de pintura de vocês. Posso mandar uma apresentação posso mandar uma apresentação, né? Aí normalmente a pessoa vai perguntar, né, pô, para quem que você trabalha? E aí como eu tenho uma história legal, eu tenho um currículo legal, fica mais fácil, por quê? Porque eu consigo utilizar a prova, é mais fácil. Para mim hoje tem sido mais fácil fazer prospecção, porque eu tenho eu construí uma história e atualmente eu tenho boas obras e bons clientes que fazem com que a minha prova de que realmente eu posso estar ali participando como concorrente de pintura ganhar a confiança daquele cliente. Então quando eu falo que eu trabalho para a construtora A, B ou C, poxa, é diferente, fica mais fácil.
Quando eu não tinha isso, era mais difícil. Mesmo com a experiência que eu já tenho no mercado, mesmo assim era difícil, porque eles queriam saber quem eram os meus clientes daquele momento. Porque assim, quem vive de passado é museu. O passado ele é bom, mas a gente tem que estar fazendo com que o presente também seja bom para que as nossas referências elas sejam atuais. Então, para você que não tem um histórico, que quer começar esse trabalho de prospecção, cria nessa linha, uma linha bem simples, faz uma apresentação digital, enfim, eu não vou te ensinar aqui como você deve fazer, mas normalmente se você contratar alguém de forma avulsa, na internet você encontra para fazer uma apresentação comercial do teu negócio, fotos, enfim, com seus principais serviços, já é um início. Um é melhor que zero. Então é melhor você começar fazendo alguma coisa, mesmo que seja de forma simples. Porque, amigão, eu vou te falar, tem muita gente que não faz nada e só está reclamando. Aí, não tem jeito, vai continuar reclamando porque não vai colher nada, não está fazendo nada, não está plantando nada. Então, assim, se você acha que pelo fato de você não ter uma história, estar começando, que você não deve fazer, pelo contrário, aí que você deve fazer mesmo e criar atrativos para que você tenha a oportunidade de conseguir seus primeiros clientes e começar a construir a sua história. Tá legal? Se você já tem bons clientes, que seja 2 ou 3 arquitetos ou clientes finais que são de um bom padrão, que você sabe que você pode conseguir mais, conversa com eles. Olha, eu estou começando a prospectar no meu negócio porque eu quero novos clientes. Posso colocar lá o teu telefone como referência? Pede, porque com certeza se você teve uma boa relação com aqueles seus clientes e os seus clientes te derem um sinal de positivo que você pode utilizá-los como referência, já é alguma coisa. E começa a plantar. Só colhe quem planta. E depois que você plantar, começa a semear. Então assim, você não precisa começar o teu lance de prospecção de uma forma massiva, querendo ligar para todo mundo. Não. Se foca. Você está num condomínio, tem uma obra referencial, quem são os arquitetos, quem são os construtores, quem são os empreiteiros que atuam ali? Faz esse trabalho de forma regional, mas começa. Começa de forma presencial, ligando, mandando uma apresentação, visitando, mandando um cartão de visita. Existem N formas que eu tenho certeza que não é novidade para você, eu só estou reforçando aquilo que você já sabe, que você pode fazer de forma simples, mas que com certeza, amigão, vai te dar bons resultados. Tá legal? Então o lance da prospecção, ela inclusive é até viciante. Eu estava com medo, eu não tinha coragem. Eu passei um momento ano passado que eu estava com a minha autoestima profissional um pouco abalada. Por quê? Porque, como eu disse hoje, é que eu estou gravando esse vídeo hoje, e hoje cedo eu fiz um stories falando sobre a coragem. Eu estava no momento que eu não estava bem, né, profissionalmente falando ali no lado da coragem, por conta até dos clientes que eu estava tendo, e não estava legal para mim, mas eu estava aceitando aquilo. Eu falei, opa, eu preciso mudar isso. Eu tenho que virar esse jogo. Não adianta eu ficar aqui me lamentando. Ninguém vai me trazer nada de bandeja. Eu vou pro pau. Para quem que eu já trabalhei? Quem que eu já conheço? Pô, quem eu já conheço aqui tá com obra. Eu vou ligar, eu vou apresentar, eu vou ligar, vou me apresentar, vou mandar um e-mail. Aí no começo eu tomava alguns nãos. Cara, e era difícil, mas aí eu continuei persistindo. Aí quando você começa a colher o resultado, isso vicia. Isso vicia. Um dos grandes projetos que eu tenho para o ano que vem é aumentar o meu poder de fogo na prospecção de forma qualitativa, com qualidade. Não é que eu vou sair dando tiro para todo lado, não. Mas é algo que quando você começa a ver o resultado, isso dá prazer. Recentemente eu fechei um contrato bem legal de uma obra que eu prospectei. Ninguém sabia nem que eu existia. Um final de semana, um sábado, vindo de uma consulta médica, passei aqui na região do Morumbi, né? E tinha uma obra legal lá. Aí eu olhei, passei por uma obra legal, aí vi lá na perspectiva do prédio um tipo de pintura que eu sei fazer muito bem. Eu falei, opa, peraí, ali vai o que eu sei fazer. Fotografei a obra, peguei o contato do arquiteto, mandei uma mensagem para o arquiteto me deu um sinal de positivo, porque eu fui com a solução, olha, eu trabalho com um produto assim, assim, com a solução, com o serviço assim, assim, assado, queria mandar algumas amostras, o arquiteto foi muito
atencioso, me pediu para mandar para a obra, mandei para a obra, numa semana seguinte conheci um engenheiro, daqui a pouco eu estava dentro da obra, orcei a obra, negociei, contrato fechado, estamos assinando o contrato, essa obra vai começar agora em fevereiro de 2020, e, cara, vai ser uma obra bem legal. E isso através da minha coragem, da minha vontade de ir lá e mostrar quem eu era, o que eu podia fazer, e graças a Deus deu certo. Uma experiência dessa só me dá gás, porque eu podia muito bem não ter feito nada, ou ter feito como eu fiz nas obras anteriores, que eu só passava, falava que ia ligar, não ligava, e aí depois, quando eu passava, a obra já estava pronta. E isso não aconteceu só nessa obra não, aconteceram em outras. Aconteceram em outras. Recentemente eu cheguei tarde de uma obra também, de uma consultora que também já era cliente. Cheguei lá, bati na porta, falei com a engenheira, oi, eu sou o Rodrigo da Matiz, não, estou fazendo uma obra assim, assim assado para vocês. Né? Olha, já fechei, já contratei a pintura. Eu, pô, tá legal, tá aqui meu cartão, estou à disposição, precisando me ligue. E saí, caidinho da obra, e aí logo vem na mente, por que que eu não passei aqui antes? A pior coisa que existe, não sei se para você, mas para mim é a sensação de arrependimento por algo que você podia ter feito, até tinha tempo para fazer, mas empurrou com a barriga. Essa obra que eu fechei, que foi uma prospecção, em um determinado minuto eu pensei comigo, depois eu ligo. Eu falei, quer saber? Esse depois aqui vai me causar prejuízo ou vai me causar frustração depois. Vou ligar é agora. Mandei um WhatsApp para o arquiteto, nem liguei, mandei um WhatsApp. E olha que ele não me retornou na hora, sim, questão de horas, sei lá, foi muito legal e, cara, isso me dá gás. Então é um tipo de prospecção que eu acho que vale muito a pena. A prospecção presencial, se você tem esse tempo, se você não tem, crie esse tempo, porque o retorno ele é certo. E a prospecção por telefone. Mesmo que você tome algumas negativas, ligue. Existem diversos especialistas aí em prospecção. Se você ir lá na internet, até um cara que eu gosto muito, o Ricardo Jordão, da Biz Revolution, lá um cara de vendas muito bom, aprendo muito com os vídeos dele. O cara fala de uma linguagem prática, simples, objetiva, que qualquer um vai conseguir entender. Eu não sou expert em prospecção, pelo contrário, busco conhecimento, ouço os caras que são bons, leio, vou atrás, adapto de acordo com o meu estilo, porque funciona bem pra caramba. E você que está iniciando teu negócio ou que quer aumentar o número de orçamentos seus, você vai ter que fazer isso, você vai ter que gastar sola de sapato, você vai ter que ligar, você vai ter que arrumar um tempinho aí, tirar meio período que seja por semana, parar aí um pouquinho de reclamar, de ficar esperando o telefone tocar, falando que tá sem serviço, esperando indicação, esperando que algo chega de bandeja. Para, cara. Entra aí no Instagram, começa a rastrear as construtoras que atuam na região que você normalmente costuma trabalhar, arquiteto, e liga, pede, se oferece, liga, tá? Pratique, estude o mínimo possível, use o que eu estou te dizendo aqui de uma forma bem objetiva, porque eu garanto que isso a médio prazo vai te dar resultado, tá legal? Bom, para você ficar bom em prospecção, tá? Com base em tudo isso que eu te passei aqui, o que você precisa fazer? No começo, tudo que é novo e que a gente não tem prática, no começo dói um pouquinho, a gente estranha, a gente não está habituado e a tendência é que algumas pessoas desanimem, tá? Eu não fiquei desanimado porque eu nem tinha tempo, cara, e condição para ficar desanimado porque a batata estava assando. Ou eu fazia acontecer, ou eu fazia acontecer. Então, eu tive que desenvolver em mim o ato de ter mais coragem e me colocar ali à prova, me colocar em risco, me expor. E ligar. Eu começava a praticar. Às vezes o nervosismo era tão grande que eu sabia muito bem como conversar, como falar, mas como era algo novo, eu olhava pro telefone, eu tremia, na base, sem zoeira nenhuma, tô falando a verdade. Eu tremia, eu ficava ensaiando, aí do nada eu pegava o telefone e ligava. Tinha hora que o meu nervosismo tomava conta de mim. Aí quando eu tomava uma negativa ou uma não boa aceitação, eu ficava um pouco ali sem saber como lidar com aquilo, meio com medo de falar errado. Normal. Aí quando com a prática, né, principalmente com os primeiros negócios sendo revertidos, você começa a ficar mais adulto, você começa a ganhar mais familiaridade com aquilo, você começa a fazer de forma mais natural e por conta da prática, de você desenvolver aquilo
o tempo todo. É o lance do começar a andar de bicicleta. Você começa meio torto, começa dando umas balangandadas, mas daqui a pouco você vai praticando, você cai, levanta, continua, daqui a pouco aquilo para você é muito simples. E assim, para uns se torna viciante. Eu adoro cliente, eu adoro me relacionar com pessoas. Esse lance de buscar, de caçar, para mim está se tornando um pouco até que viciante, me dá um sentimento legal como é que eu posso dizer? Desafio. Vamos colocar como um desafio. Hoje eu olho uma obra e falo, pô, eu tenho que orçar essa obra, eu preciso chegar lá. Então a gente tem que se desafiar. E para a gente poder se desafiar, a gente também tem que ter coragem. Então, se no começo você dá umas rapecadinhas aí no telefone, ou ir presencialmente e tomar algumas invertidas, cara, não desiste não, continua. Como eu te falei, procure aí os caras que são bons nisso, procure leitura. O assunto não é nada de outro mundo, não é nada maçante, e pratique o ato de buscar novos clientes de forma mais direta. Telefone e presencialmente, mandando um e-mail, uma apresentação. Em torno de tudo isso, tenha uma boa rede social, um Instagram com as suas fotos, enfim, tenha o mínimo possível de uma boa apresentação, porque isso aí vai garantir para você uma melhor aceitação, tá? Não significa que aquilo vai dar certo, mas você precisa pelo menos ter esse mínimo. Time de prospecção, outro ponto legal de falar. Ah, bom, Rodrigo, eu estou prospectando aqui 10 obras que estão na fundação e tenho 3 obras que estão em acabamento. Você tem 13 obras. Qual que você tem que priorizar primeiro? Aquela que está mais próximo para que seja contratado o serviço que você oferece. Isso é simples. Você tem que separar em níveis vamos colocar assim, de prioridade na prospecção. As obras que estão começando, você não deve negligenciar. Você deve sim colocá-las ali no seu plano aí de prospecção e plantar a sementinha lá. E monitorando aquilo mensalmente, enfim, pelo menos uma vez por mês, criando conexão, criando familiaridade, se apresentando. E para efeito de converter o negócio, né, de uma forma mais rápida, você precisa se focar em obras que estão em ponto de contratação para o teu serviço de pintura. Aí você consegue fazer com que a tua prospecção te traga resultados mais rápidos. Mas não subestime, né, não deixe de lado obras que estão iniciando. Porque a velocidade é tão grande que logo o tempo passa e você nem vai perceber. E assim, você tendo mais obras em estágios diferentes, né, obra em fundação, obra na estrutura, obra em fase de acabamento, você consegue garantir que a sua prospecção de hoje, que ela vai demorar aí pelo menos uns 6 meses para dar um resultado em obras que estão iniciando, essas obras que são em ponto de contratação mais rápida, vai criando um círculo, né, um ciclo, na verdade a palavra é ciclo, de você ter oportunidades o tempo todo para participar. Aí você consegue aumentar o teu número de orçamentos de pintura e a chance de você converter isso em negócio acaba sendo bem maior. Tá legal? E para fechar, não adianta nada disso que eu te falei aqui, nada disso, se você não tiver o principal, né? Nada disso vai valer a pena se você não tiver a principal qualidade para que a sua prospecção funcione bem, que é coragem. Se você não tiver coragem, dá um jeito de desenvolvê-la, se desafie, porque se você não tiver coragem, cara, e não tiver preparado para levar não, nem começa. Então eu estou te dizendo isso porque você vai levar não. E as pessoas têm medo do não. Os vendedores, às vezes, têm receio de pegar o telefone e ligar por conta do não. Mas o não é necessário. E ele vai e ele faz parte. O não, às vezes, é um processo de construção para o sim. Porque o que aconteceu comigo? Até antes de fechar, falando de prospecção. Teve algumas prospecções que eu não sei o porquê, eu não falava com o dono do negócio, o dono da construtora. Tem algumas construtoras que eu prospectei que eu não falava com o dono. Eu tinha até meios de como falar com o dono, porque eu conhecia e até tinha o telefone do dono. Só que eu quis
ir pelo seguinte caminho, de falar com as pessoas que estão lá no escritório da construtora, do arquiteto, para resolver com elas, antes de chegar em quem manda prender e manda soltar, que era o dono da construtora. Só que em algumas determinadas prospecções, esse pessoal da linha, né, de frente, mas não era os donos, normalmente secretários, assistentes, enfim, pessoal de suprimentos, me barrava. Ou me tratava de uma forma que, não, legal, recebemos, quando tiver eu te chamo. E aí eu acompanhando ele em redes sociais, construtora lotada de obra, a obra sendo pintada, a obra em fase de pintura, e, não, quando tiver um orçamento eu te ligo. Eu falei, quer saber? Vou mudar a estratégia. Eu já não tenho nada a perder, ia lá nas redes sociais, pegava o e-mail do dono ou o telefone. Enfim, é fácil você descobrir. Use o LinkedIn, tá? Ao seu favor, até se você tiver o nome completo ou no consulta sócio. Enfim, existem inúmeras opções para você conseguir contatos de pessoas, tá? No LinkedIn é bem legal também, que é uma outra rede social focada para negócios, relações entre pessoas. Assim, aconselho que você, se não tem, crie um perfil aí no LinkedIn, tá? Você tem no Facebook? Tem, eu tenho certeza. Tem no Instagram? Tem. Então vai lá e cria também no LinkedIn, que é uma outra rede social mais fácil que essas outras aí, e você consegue se relacionar com as pessoas e criar uma rede de contatos ali. É bem legal conseguir contatos, mandar mensagem, vale a pena. O ato de prospectar, o LinkedIn ele é uma ferramenta que eu uso e funciona bastante. Eu começo a linkar. Pô, quem é fulano de tal, quem é ciclano, você começa a juntar ali, montar o quebra-cabeça para que a sua prospecção, para que o seu tiro no alvo seja o mais certo possível, tá legal? Então, prospecção, ela parece que é algo muito complexo, mas se você for olhar assim de uma forma bem objetiva, ela é simples. Principalmente com as ferramentas de hoje que você tem de juntar informações para que você, na hora que pegar o telefone, eu ter que mandar um e-mail, que o e-mail também funciona, tá? É um modo mais frio, mas é uma sementinha que vale a pena. Mas o telefone atrelado a uma visita prévia antes, ou contrário, telefone e visita, olha, funciona bem. Tem mais conexão, tem mais vida, tem olho no olho. Eu particularmente gosto muito disso. Então é uma tática que eu uso e vou usar mais. Estou criando mecanismos para que eu consiga fazer isso com mais frequência para poder criar conexões com os melhores, com as melhores construtoras, com os melhores arquitetos, porque esses são os meus objetivos. Então, você que está começando, começa de uma forma mais modesta, mas assim, usando a inteligência, usando as redes sociais, enfim, focando naqueles clientes que realmente são o seu perfil e tenha coragem, tá legal? Porque eu tenho certeza que se você aplicar isso aqui no médio prazo aí, não espera colher resultado da noite pro dia. Não, porque aí também é ilusão. Pode acontecer? Pode. Você pode ligar ali para um cliente na hora certa, que ele precisa, e te dar a oportunidade de aquilo virar um negócio rápido, aí eu tenho certeza que você vai viciar nisso. Entendeu? Mas você precisa começar. Como também pode demorar alguns meses, tá? Tem prospecção minha, que hoje é o meu principal cliente, que me dá um volume de orçamentos bem bacana, e que eu estou com 2 obras de alto padrão em andamento. Foi o meu cliente do ano, vamos dizer assim, através de ligações. E o primeiro negócio, ele demorou uma gestação. Eu tomei uma porrada de não, mas o primeiro negócio só virou depois de exatamente 9 meses. Desde dezembro do ano passado, na verdade eu comecei mesmo em janeiro, dezembro foi o primeiro contatinho com e-mail, a pessoa de suprimento estava de férias, voltou em janeiro, liguei, tomei não fui bem aceito na primeira ligação, mas na segunda, reunião presencial, comecei a orçar um monte de obra. Quando foi em novembro, eu fechei a minha primeira obra, graças a Deus. Um dos melhores negócios do ano para a minha empresa. Então, assim, e se eu não tivesse feito nada? Detalhe, esse cliente, olha só, cara, como é que são as coisas. Eu já estava empurrando há muito tempo, eu vou ligar. Aí a gente fica no dia a dia, naquela correria, obra, e eu não estava ligando. E se eu tivesse feito isso há muito tempo lá atrás? Então, assim, eu não quero que você sinta o sentimento que eu senti, tá? E se eu tenho outras coisas que eu estou prospectando. Se eu não trabalhar logo de forma inteligente, eu vou perder.
da frustração, daquela sensação de que, putz, por que eu não fiz isso antes? Por que eu não liguei antes? Entendeu? É muito ruim, cara. Você vê a oportunidade passando ali na tua frente, você sabe que você tem tempo, aí você empurra com a barriga. E aí, amigão, na hora que você decidir de fato agir, já pode ter sido tarde demais. Tá legal? Então, eu espero que o tema de hoje, prospecção, tenha sido aí de grande importância para o teu negócio. Foca aí em estudar um pouquinho sobre isso. Tem vários vídeos aí no YouTube. Enfim, cara, tem muita gente boa falando sobre isso que eu tenho certeza que se você for pesquisar, você vai se apaixonar. Se você tem no seu sangue aí o lado vendedor, de se relacionar com as pessoas, não é bicho de sete cabeças não, tá? Procura mais sobre o assunto, foca nisso, que assim como isso funcionou para mim, eu tenho certeza que pode funcionar para você também. Os grandes negócios que eu consegui esse ano foram através da prospecção, tá legal? Até então eu estava vivendo muito de indicação, esperando muito o telefone tocar, e eu passei maus bocados por conta disso. A partir do momento que eu fui a campo e resolvi prospectar e tive coragem, o negócio mudou de figura, tá certo? Então, eu espero que essa minha experiência que é real sirva de lição para você, porque eu quero ver você prospectando, utilizando isso aí como ferramenta de aumento de orçamentos e, consequentemente, mais negócios para o teu negócio de pintura, tá legal? Eu vou ficando por aqui, um grande abraço e até o próximo vídeo. Valeu!